Muito bem, fale aí sobre seleção, porque o Paulo do Vale está conosco aqui, Lelê, nós já vamos trazê-lo diretamente de Brasília também. Deixa que ele confirme aí, né? Tem aí a novidade do João Pedro, que ganha essa vaga do Savinho, uma seleção interessante, jogando aberta para tentar vencer a Colômbia. Lembrando que no primeiro turno, Luiz Dias em 2 cabeçadas certeiras, bola aérea brasileira terrível. O Brasil até começou bem aquele jogo em Barranquilla, a terra da Shakira, mas depois tomou a virada, né? O Vini se machucou no primeiro tempo e tal. Ali o Brasil ainda era comandado pelo senhor Fernando Diniz, que depois seria derrotado pela Argentina, o que acarretaria a saída do Diniz. Lautaro Martínez, viu agora? Cortado. Se machucou no treino. Foi. Cortado Lautaro Martínez da seleção. Lautaro e Messi fora. Argentina sem Messi e sem Lautaro Martínez. Agora, eu acho que faltou, não sei se teve essa pergunta hoje na coletiva. Eu estava ouvindo uma parte, que ela foi bem no meio da programação, 15h. Rafinha, candidato a melhor do mundo. Vinícius Júnior, melhor do mundo. Rodrigo, elogiadíssimo no futebol mundial. Estevão, a maior promessa que apareceu recente no futebol brasileiro. O Brasil tem os 4. E os caras não conseguem jogar bem na seleção. Essa pergunta tem que ser feita pro Dorival. Agora, por que os 4 não jogam bem na seleção brasileira? Agora, o Dorival falou uma coisa que eu fiquei preocupado. Ele disse, olha, o PDV já vai confirmar pra gente, ele falou, preparamos tudo para o Neymar. Mas aí, o Neymar não veio. Que horror, hein? Era melhor então, não ter falado, como, não ter como falado assim, isso. gente? O Neymar é um cara que não joga em alto nível há não sei quanto tempo. Será que o Dorival acreditou realmente que o Neymar ia chegar na seleção brasileira, ia botar a bola debaixo do braço, ia resolver tudo contra a Colômbia e contra a Argentina? Né? Ele manda na CBF, é o recado claro que o Dorival Júnior dá pra população, que o Neymar manda na CBF. Você prepara, depois de quantos meses, qual foi a última data FIFA, Capri? Novembro? Foi, novembro. Venezuela e Uruguai. Tivemos aí, vamos lá, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses de preparação. Vocês fizeram uma preparação em cima do Neymar, jura? Em cima do cara que anda e anda, 4 em meses. cima de jogador, 4 meses, em cima de um cara que não é profissional. Desculpa, gente, vocês querem classificar o Neymar como jogador profissional, vocês classifiquem. Pra mim ele não tem de profissionalismo nada, zero. O Neymar é um jogador de futebol profissional muito distante. E os caras se embasaram na data FIFA mais difícil, precisando classificar. Os caras fizeram a preparação em cima de um cara que tá andando e andando pra todo mundo, velho. Vocês são gênios, velho. Parabéns, Dorival. Vamos ouvir o PDV, então, diretamente de Brasília. Vai trazer as informações, os detalhes aí, acompanhou de pertinho esse último treino da seleção brasileira antes do jogo de amanhã, 9h45 da noite, contra a seleção da Colômbia. E aí, PDV, conta tudo pra gente aí. Boa noite. Tudo bem, Capri? Boa noite. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado no Esporte em Debate. A gente tá aqui ainda no entorno do Mané Garrincha, né? Agora há pouco terminou a atividade do técnico Dorival Júnior, que fez um mistério na coletiva, disse que é o time que vocês estão dando aí, mais ou menos. Aí depois despistou, quando perguntaram, a dúvida é justamente entre o João Pedro e o Savinho, ele falou, não é essa a minha dúvida não, mas depois veio a informação, ainda aqui no Mané Garrincha, de que ele posicionou a equipe brasileira com o João Pedro no ataque. Portanto, teremos sim um quarteto ofensivo da seleção com os principais jogadores do time e um dos principais jogadores do mundo também, né? Com Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, mas com um atacante de ofício, né? Um centroavante, o João Pedro, um fazedor de gols. Ele também testou a possibilidade do Savinho, principalmente ontem, mas hoje deu a entender com relação ao posicionamento do time que o João Pedro será titular. Com isso, a seleção brasileira deve ter amanhã Alisson no gol, Wanderson, o Gabriel na defesa formando junto com o Marquinhos a dupla de zaga e o Arana na lateral esquerda. Meio de campo com a presença do Bruno Guimarães, do Gerson e aí o quarteto ofensivo da seleção brasileira com Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e também João Pedro. Falou a respeito de Neymar Júnior, essa questão que o Pretzel abordou aí, de alguma forma ela foi também, ele foi questionado a respeito disso, né, de ter esses jogadores à disposição, mas o Dorival, ele dá aquela ensaboada de sempre. E eu também perguntei para ele a respeito da situação da Conmebol, do racismo, né, da xenofobia do presidente Alejandro Domingues, de como o Brasil pode se portar, sendo a principal seleção do continente
tão atacada nos últimos tempos pelos nossos vizinhos com relação ao futebol, com relação ao racismo. Daqui a pouco, se vocês quiserem também, a gente pode reproduzir aí a fala do Dorival Júnior. Maravilha. Bom, o PDV, amanhã o estádio vai estar lotado, porque tem a questão do preço dos ingressos também, não é? Vai estar cheio o Mané Garrincha para empurrar a seleção brasileira aí? Olha, vai estar cheio. Até eu tenho aqui os valores dos ingressos, ó. A gente ainda tem, pelo menos há poucas horas, a gente ainda tinha aqui a arquibancada superior. Outros setores já esgotados. A arquibancada superior, ela custa em torno de 220 até 280 a inteira. A gente se lembra, o último compromisso do Brasil aqui no país foi na Arena Fonte Nova, que recebeu um público muito abaixo do esperado, né? Cerca de 35 mil pessoas. Algo assim inimaginável se tratando de uma seleção brasileira. O Mané Garrincha agrega mais de 70 mil espectadores. Pelo que a gente anda conversando por aqui, acho que teremos na casa de 60 mil, com ingressos custando 220, 280. Aí tem, claro, setores de camarote e tudo mais que são um pouco mais caros, mas sim teremos um público razoável. Se tratando de seleção brasileira, um público bom aqui no Mané Garrincha amanhã, viu, Capri? Boa. Se tu botar 70 mil a esse valor, ainda mais de 14 milhões ainda. A CBF não vai divulgar, né? Ah, não divulga. Obviamente não vai divulgar. Não divulga. O PDV, e não vai ter chuva nada amanhã para atrapalhar o jogo aí. Vai ficar tudo tranquilinho em relação ao clima, não é? Olha, se chover é aquela coisa, né? É quase que um fato, um evento extraordinário em Brasília, né? Chove muito pouco por aqui ao longo do ano, então a expectativa é que a gente tenha normalmente o tempo que o pessoal que mora aqui em Brasília costuma ver diariamente, viu, Capri? Expectativa, de fato, até aqui, pelo que a gente andou vendo, tem aquela porcentagem, 30% e tal, mas que não deve se concretizar. Tá calor, mas tá um clima suportável aqui em Brasília, podemos dizer assim, agora essa altura de março, viu? E da Colômbia, dá para falar o que aí, PDV? O que os colombianos já treinaram aí no Mané Garrincha também? Como é que chega aí a seleção da Colômbia para o jogo de amanhã, hein? Inclusive, a seleção da Colômbia, ela tá hospedada quase que vizinha à seleção brasileira no hotel aqui na cidade de Brasília. Aliás, hoje eu conversei com um torcedor colombiano do nossa área e também a gente vai reproduzir amanhã nas redes sociais da Rádio Bandeirantes. Assim, você vê o nível que o torcedor da Colômbia se importa, né, com a seleção comparado hoje ao que o torcedor brasileiro acaba se importando, né? Um pouco desgastado com tudo que aconteceu nos últimos anos com relação à seleção, com relação à situação do país e tudo mais. E ele me disse o seguinte, ó, o país para qualquer jogo da Colômbia, que tem ainda, né, James Rodrigues como uma referência, mas tem outros bons jogadores, inclusive atuando no Brasil, né? O John Arias, jogador do Fluminense, né? A gente tem o Luiz Dias, por exemplo, hoje um dos principais jogadores do Liverpool, que é líder do campeonato inglês, tem tudo para conquistar a Premier League. Então, assim, é um time muito forte que também já realizou aqui esse reconhecimento do gramado de Brasília e com presença do torcedor colombiano, sim. Inclusive esse que eu pude entrevistar hoje aqui, próximo aqui ao nosso hotel, e realmente é um clima de empolgação, claro que respeitando muito a seleção brasileira. Isso é fato, mas mesmo assim acreditando que a Colômbia pode conquistar um bom resultado. Até porque a Colômbia é a quarta colocada, Capri. Tem um ponto a mais que a seleção brasileira. Se o Brasil vencer, ultrapassa o time colombiano na tabela de classificação. Mais alguma coisa com o PDV? Não, só mandar um grande abraço, um ótimo trabalho, mas eu acho que a Colômbia hoje é um adversário perigoso. Antigamente a Colômbia seria facilmente batida pelo Brasil. Hoje a Colômbia é um time mais organizado e mais treinado que o Brasil. Eu acho a seleção brasileira horrorosa. Deixa eu só liberar o PDV então, porque ele tem ainda material aí para preparar essa coisa toda. O PDV, então dá uma passadinha lá no Congresso, vê se tá tudo em ordem por lá, se não tá tendo muita confusão, muita briga. O povo não tá reclamando muito lá no Congresso. Entrevista o Gilmar Mendes, daí pergunta para ele por que ele
acabou com a obrigação do diploma De novo pra ser jornalista. isso? Não, mas ele tem que Mas de responder novo? isso. Porque as faculdades Pô, estão abertas acabou aí. Ele faz tem que 15 responder anos isso. o diploma Ele pra tem que jornalismo. responder isso. Só isso. Acabou já faz um tempo. E as faculdades estão aí ainda, formando os alunos. Mas... Formou jornalista? Sim, O que tu acha disso? claro. Não, eu acho O que... diploma hoje ele é assim, ó. Mas eu acho, Pretzel... Diploma de assim, Ricardo ó, Capriotti na Uni Osasco, certo? É isso aqui, ó. Gilmar Mendes fez isso aqui com o nosso diploma. o que eu acho é o seguinte, tem muito curso ruim de jornalismo, infelizmente. Muito curso que serve só para tomar dinheiro de aluno e que não forma. Se nós tivéssemos menos cursos com mais qualidade, seria excelente. Excelente. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. E a gente precisa, muitas vezes, saber selecionar, não é? Não jogar o seu dinheiro fora. O aluno que está pensando em entrar na faculdade, na universidade, faça uma pesquisa, não é? Porque é o seu dinheiro, é o seu investimento para você cursar um Se eu bom fosse ensino diretor superior. de uma faculdade de jornalismo, eu contrataria o Esporte e Debate para ser uma disciplina viu? Da faculdade, viu? 0 a 10, quão bom reitor você seria? Um dos melhores do Brasil. Ô PDV, até amanhã então, PDV. Boa sequência aí, viu? Duas coisas que eu falo pra vocês. Hoje, quarta-feira, é dia útil aqui em Brasília com relação ao verdade. Congresso, né? Porque é de terça a quinta. E outra coisa, é mais fácil entrevistar o Gilmar Mendes do que o Igor Vinícius, É verdade. lateral direito do São Paulo. Isso é verdade. Isso é verdade. mesmo. Vai lá no STF, lá, bate na porta lá e pede uma entrevista lá e faça a pergunta que o Alexandre Pretzel quer saber. Por que o senhor acabou com o curso de jornalismo? O diploma, né, do curso de jornalismo. Valeu, PDV, até logo mais, hein? Valeu, um Olha abraço só, pra pessoal, vocês. que coisa. Um abraço.